Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Lua. E na aula de hoje vamos aprender sobre os comandos break e return, que permite a gente saltar para fora de um bloco quando utilizados. Bora para a prática? Então pessoal, vamos lá. Vamos aprender sobre esses comandos e basicamente os dois têm a mesma funcionalidade, tá? Tanto o break quanto o return. Só que eles podem ser utilizados em momentos diferentes. Dentro de loop, se eu quiser fazer a interrupção de um loop, qualquer um dos dois comandos vai funcionar, a gente vai ver esse resultado aqui. Mas o return, ele é um comando que é utilizado em funções, tá? Em funções que retornem alguma coisa. Na verdade, até funções que a gente não usa o return implicitamente, tá ali dentro, o return está sendo utilizado, tá? Para informar o retorno da função. E ele interrompe. Chamei o return, ele vai interromper e fazer o retorno no caso de função. Mas como a gente está discutindo aqui comandos de loop, a gente está vindo dessas aulas, né? Nós vamos entender aqui como utilizar esses comandos para fazer, por exemplo, uma parada não esperada em um loop. Então veja só, eu vou criar aqui uma variável, vou iniciar ela com 0 e um loop while aqui que vai correr aqui enquanto o i for menor do que 100, beleza? Então nada demais aqui. Vamos dar um print aqui no valor do i e fazer o controle do i aqui, né? O incremento, porque senão isso aqui vira um loop infinito, beleza? Então se a gente rodar aqui o nosso programa, ele vai imprimir lá do 0 ao 99, tá aqui ó, do 0 ao 99. Show de bola? Beleza, né? Bacana. Bom, mas se no meio do caminho, se eu precisar fazer alguma interrupção no meio do caminho, ou precisar constantemente estar verificando um valor, e quando uma determinada situação ocorrer, eu quero finalizar esse loop inesperadamente. Então nós podemos utilizar o break ou o return para essa funcionalidade. Então veja bem, vamos interromper o nosso loop while aqui a um certo ponto. Eu vou fazer o seguinte: se i for maior do que 10, então eu vou finalizar, eu vou dar um break. Notem que ele vai a todo momento, a toda iteração do loop, ele vai verificar o i se é maior que 10. Quando isso aqui for satisfeito, ele chama ó, break. Então break nesse momento para o bloco, tá? Para o bloco que ele está inserido, bloco pai aqui que ele está inserido, e o programa continua a execução normal após o while. Então vou dar um print aqui, ó, fim da execução, fim do programa, né? Programa, beleza? Joia, se quiser colocar o valor do i, né, onde o i parou, sem problema nenhum. Mas olha só, executando aqui agora, ele vai, notem que não executa além do que nós programamos. Então, quando o i chegou aqui, ó, i maior do que 10, ou seja, quando o i é 10, ele não é maior, beleza? Então, isso aqui não deu verdadeiro, ele não executou o break. I passa a valer 11, então ele imprime o 11 e testa. I é maior que 10, agora é verdadeiro. Ele cai aqui dentro do if e executa o break e sai do while, chamando aqui a última função, executando a última função print, que é fim do programa. Por isso que ele imprimiu até o 11 agora, tá vendo? Ele não mais executou até o total do loop, porque agora foi chamado um break, beleza? Eu posso trocar por return, aqui, ó, return, que nesse caso vai funcionar exatamente da mesma maneira. Quando eu executar o programa, olha só, tá vendo? Ele executou, saiu do loop, saiu do bloco, e no caso do return, na verdade eu falei que ia executar da mesma maneira, mas a gente já percebeu uma diferença, né? Ele fez a interrupção do programa, porque teve um return
Então ele parou o programa nesse ponto do return. Beleza? Como ele não está associado a uma função, não tem uma função aqui, ele não precisa retornar alguma coisa de uma função, ele vai fazer o return aqui do bloco do programa principal e nesse ponto ele interrompeu a execução do programa. Então a gente já viu até uma diferença aqui, né? De quando usar o while, de quando usar o break e quando usar o return. Mas notem que ambos vão fazer a parada imediata da execução onde eles estão inseridos, no caso aqui da execução do loop que ele está inserido. Show de bola, pessoal? Então esses são os comandos break e return que nós vamos usar sempre que eu quiser fazer uma interrupção, uma parada da execução de determinado bloco. Show? Tá vendo como é que Lua é suave, gente? Lua é fácil demais. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e clica no joinha. Espero a nossa próxima aula e segue a gente nas nossas redes sociais. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.